bom que nós estamos aqui mais uma vez. Amém. Iniciando, como o Marcelo falou, né? A semana com oração, né? Com louvor, com a leitura da Bíblia. E isso é importante, irmãos. Amém. A gente tem que bater muito nessa tecla com relação a você ter o seu devocional. É claro, se puder reunir a família, melhor ainda. Mas se não puder reunir a família, você tem que fazer o seu devocional. Você tem que ter o tempo ali no seu devocional para louvar a Deus, para ler a palavra, para orar. Isso quantos dias da semana? Todos os dias. Por quê? Porque você vai ser atacado todos os dias. Verdade. O inimigo vai colocar dezenas, centenas de armadilhas na semana. Então você tem que ter discernimento. E humanamente falando, pós-pecado, o nosso discernimento não é para o espírito. O nosso discernimento é para a carne. Verdade. O que agrada a gente é a carne, prazer da carne, não é do espírito. O espírito ele luta. A nossa tendência é o quê? Para a carne. Para a carne. Então, não é fácil. Não é não. Mas nós temos que fazer um esforço. Amém. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, né? Ela falou assim: Alex, eu estava conversando com um amigo meu, e esse amigo meu está passando por uma luta muito grande na sua casa. A esposa é da igreja, ele é de outra igreja, mas está afastado, e está tendo conflitos muito grandes. E esse outro amigo que estava ouvindo também a conversa, que estava junto, falou assim: amigo, se eu fosse você, eu caía no mundo mesmo para dar uma lição para essa mulher. Está repreendido. Eu falei assim para essa pessoa: isso aí é demônio. Sim. O demônio falou para essa pessoa, fala para ele: faça isso. Simples assim. Simples. Falei: é guerra. É guerra. Diariamente. Dependendo daquilo que você vai ouvir, e se agradar aos seus ouvidos, você vai dar o quê? ênfase. E tem muitas coisas que agradam aos nossos ouvidos. Sim. Às vezes uma fofoca agrada aos nossos ouvidos e nós temos que repreender. Às vezes alguém falando mal de uma pessoa para você e você dá ouvido. Então tem muitas coisas que agradam aos nossos ouvidos. Tem mesmo. O tema não é esse. Estou falando para ter cuidado, irmãos, porque existem muitas armadilhas. E uma vez que você toma posse dessas coisas negativas para você, o que você vai estar atraindo? Coisas ruins. Coisas ruins. Portas. Então são ataques, são portas abertas. E nós temos que pedir a cada dia, nas nossas orações, no nosso devocional, para que isso possa quebrar. Amém. Como o Marcelo falou, doenças, não existem doenças hereditárias? Sim. Sim. A minha esposa ela sofre de uma doença hereditária, que está na árvore genealógica da família do pai dela. Todo mundo tem esse problema. Né? Tem doenças hereditárias, irmãos. E tem doenças também, psicologicamente falando, hereditárias. Sim. Então nós temos que tomar muito cuidado, tá bom? Vamos orar nesse momento? Vamos. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja pelo santo nome. Sempre, Senhor. Obrigado mais uma vez por nós estarmos aqui diante da sua presença. Realmente nós estamos vivendo em tempos, em eventos finais. Verdade. E nós temos que ter discernimento para entender que nesses eventos finais nós temos que estar prontos, Senhor. Amém. Precisamos, a tua igreja, ela foi colocada nesse planeta, neste mundo, com uma missão de proclamar as boas novas de salvação. As outras igrejas também proclamam, Senhor. Mas a igreja adventista do sétimo dia, ela tem a verdade absoluta. Sim. Que possamos entender isso claramente. Nos ajude, Pai. Amém. Seja conosco no momento que vamos abrir a tua palavra. Nós lhe pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Ontem, no culto do poder, eu falei um pouquinho de preparação para fazer a obra do Senhor. Não podemos fazer a obra de qualquer o quê? Maneira. Não é? Não podemos fazer a obra de qualquer. Se você for fazer qualquer coisa de qualquer maneira, vai dar certo?
Não. Ah, eu fiz isso aqui de qualquer maneira. Está ótimo isso aqui, ficou excelente. É ou não é? Faz uma comida de qualquer maneira. Faz qualquer coisa de qualquer maneira que isso vai dar certo. Dá não. Não dá certo. Para vocês terem uma ideia, nem no reino das trevas eles fazem as coisas de qualquer maneira. Verdade. Não existe isso para eles. Eles fazem as coisas para dar a concepção deles certa. Sim. Se eles fazem isso, nós temos que fazer o quê? As coisas certas. Eu falei para o grupo que estava aqui, a irmã Paula estava aqui, a Ana Amélia, a irmã Terezinha, estava aqui quando eu falei, olha, se vocês desejam, sábado que vem, após o culto, que foi anunciado aqui, eles não colocou isso aqui em prática ainda. Isso é uma guerra. Verdade. Se vocês desejam, depois do culto, fazer o trabalho missionário, então vocês têm uma semana de preparação. Não é ir de qualquer maneira, é se preparar para ir para um combate. Amém. Para ir para um combate, você faz de qualquer maneira? Você precisa treinar antes, não é? Se capacitar antes. E você não vai de qualquer maneira, porque o inimigo, ele está te esperando o quê? Para te matar. Então, na obra missionária, foi até cogitado aqui, que a pessoa falou assim, mas irmão Alex, a palavra de Deus nunca volta vazia. Eu falei, é nisso que o diabo quer que você acredite. Que você faça, fale, entregue o livro de qualquer maneira e espere um dia desse que venha dar o maior resultado. Eu falei, é isso que o diabo quer que você pense. Porque na igreja primitiva, na igreja da reforma, na igreja pioneira, as investidas da obra missionária tinham resultados imediatamente. E nós estamos sem resultados. Imagina alguém manda você ir para a lavoura e você volta feliz da vida na lavoura, sem nada na mão, nada. E a pessoa vai dizer, cadê a colheita? Aí eu fui lá e fiquei lá e voltei. E você está feliz que você não trouxe nada? A seara está madura e você não trouxe nada? Não. O diabo está fazendo isso hoje com a sua igreja. Amém. Nós estamos indo para a seara, voltando sem nada e satisfeitos. Ou com uma seara tão grande, voltando com uma ou duas. Né? Colheita. Irmãos, é isso que o diabo quer que eles venham pensar. Então eu falei, irmão, vocês têm que se preparar. Oração, jejum, tem que jejuar, tem que orar. Tem que pedir, Senhor, eu quero no sábado ganhar uma alma para o teu reino. Nem que seja uma alma, nós temos que ganhar. Amém. Nós não podemos voltar mais de mãos vazias, de ficar esperando anos e anos e anos e anos e nada. E simplesmente ter isso como um evento. Não, irmãos. É isso que o diabo quer que a gente pense. Então vamos fazer diferente. Amém. Então vamos nos preparar. Aqueles que vão sair no sábado que vem, vamos ter um culto um pouco mais reduzido, para que possamos sair também. A igreja precisa desse combustível, ela entender que o trabalho dela também é externo, não só interno. É muito bom estar aqui na igreja no sábado, almoçar aqui dentro, mas nós temos que sair também para falar do nome de Jesus. Tá bom? E a mensagem do livro Eventos Finais, que vamos trabalhar hoje, fala a página 11, né? O meu é a página 11. Aos domingos, vocês podem trazer o livro, tá bom? Para a gente estar falando ainda da última crise na Terra. Na página 11 diz o seguinte: tema mantido perante o povo. Qual é o tema que está que ser mantido perante o povo? Muitos há que não compreendem as profecias referentes aos nossos dias e precisam ser esclarecidos. Muitas pessoas ainda na igreja não compreendem profecias. E isso tem que estar diante do quê? Do povo. Mas por incrível que pareça, o povo profético não tem ensinado mais profecias, né, Marcelo? A pregação agora não é mais profética das coisas que nós precisamos aprender. Das coisas que nós precisamos aprender para ensinar. Aqui diz o seguinte:
Ergam os vigias agora a voz e deem a mensagem que é a verdade presente para este tempo. Vamos lá. Marcelo não vai levantar a mão para falar. Mas eu quero fazer uma pergunta simples para a igreja. Qual é a verdade presente que nós temos que pregar hoje da nossa igreja? Não há de falar que nós temos que pregar a verdade presente. Qual é a verdade presente que a igreja precisa pregar? Alguém sabe aqui? Não é essa a resposta certa. Não é essa a resposta certa. Não, mas a verdade presente que a igreja precisa pregar. Vou dar uma dica aqui. Mensagens angélicas. Sim. O que o Rafael falou. São as 3 mensagens angélicas que nós temos que saber de qual e o que? Sorteado. Salteado. Mas, irmão Alex, eu não vejo isso com tanta importância. Irmão, se essa é a mensagem que foi dada para a igreja pregar, as 3 mensagens angélicas, por que a igreja não sabe disso? Verdade. Lembra? Qual é o dilema? Lembra? Você vai numa empresa e aquela empresa que a pessoa trabalha há bastante anos, qual é o dilema da empresa? Qual é o foco da empresa? Muitas perguntas, o foco é esse aqui. Esse. O que representa essas siglas da igreja? O que representa as siglas da igreja? Rapaz, da igreja não, da empresa. Rapaz, a sigla dela representa isso. Você muitas das vezes trabalha na empresa e sabe de qual é salteado. Mas se você olhar para o símbolo dela e falar, não, eu estou em dúvida, eu sempre olhei para esse símbolo, o que significa esse símbolo da sua igreja? Se alguém te perguntar isso, o que significa esse símbolo da sua igreja? Você vai falar, rapaz, eu não faço a mínima ideia. Quanto tempo você está na igreja? Há uns 20 anos. E não sabe o que significa o símbolo da sua igreja? Irmãos, a gente tem que entender. Eu sei que poucos aqui sabem. Falta de interesse. Muitas das vezes nós estamos sem interesse para as coisas do Senhor. Estamos com interesses para as coisas do quê? Mas muitas das vezes se perguntar uma série X, lá do Japão, lá da Coreia do Sul, lá do inferno, se você está vendo e você sabe qual capítulo, a pessoa vai dizer todinho. É ou não é? Agarrado naqueles filmes, agarrado naquelas séries, agarrado na novela, agarrado em um montão de coisas que sabe de qual é salteado, não. Mas o símbolo da igreja, a história da igreja, A missão da igreja. a missão da igreja, o foco da igreja, para que a igreja foi levantada? Alex, eu não conheço nenhuma outra igreja que prega que nós estamos sendo julgados hoje. Eu não conheço nenhuma outra. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Eu não conheço outra. Existe, o que tem na igreja adventista, do 7º dia, que é diferente de todas as igrejas e que nenhuma delas tem? Santuário. É santuário e administrativo, são os dois. Sim. Só nós temos. Ah, mas o sábado, a igreja que guarda o sábado. Mas o santuário não. O santuário, irmãos, tem que estar na sua mente. Se você hoje não sabe disso, como é que no futuro, quando você for percebido, você vai defender, Testemunhar. testemunhar? Vamos lá. Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele colocou as 95 teses da salvação, que Justificação pela fé. 1517, se eu não estiver enganado, lá na Alemanha, não é isso? 95 teses que ele defendia da justificação pela fé. É muita coisa, sabe disso? Ele poderia colocar 2 ou 3, mas ele colocou 95 teses. Dominava o assunto. Para você colocar 95 teses de algo, você tem que dominar esse assunto.
Isso tem que estar na ponta o quê? Da sua língua. E as pessoas que debatiam com ele não ganhavam. Não tinha como. Ele colocou lá na igreja, lá, toma aqui, para vocês lerem isso aqui. 95 teses. Salvação não é pelas obras, salvação é pela fé. Bíblia, tá vendo? Ele decorou, ele devorou Bíblia. Ele estudou Bíblia, ele se concentrou. E era um homem muito ocupado. Perseguido. E perseguido. A perseguição não era como hoje. É? Perseguição. Ele não quis fazer isso como provocação. Ele quis fazer o quê? Que o povo abrisse o quê? Os olhos. Os olhos. A igreja adventista do sétimo dia, ela foi colocada nesse mundo para abrir os olhos das pessoas. Então, o irmão lá está dizendo que nós temos que pregar a verdade presente. E a verdade presente são 3 mensagens angélicas. Uma vez eu tinha voltado para a igreja em 2008, 2009. Eu estava dando estudo bíblico. Teve um pastor que não gostava muito de mim. Ele falou assim para o estudante da pessoa que estava dando. Ele falou para o meu estudante ali que eu estava dando estudo bíblico. Eu não tinha voltado para a igreja, então eu não estava dando estudo bíblico. E ele falou assim para essa pessoa, mas o Alex já falou para você sobre o juízo? Eu não entendi direito sobre esse tema, mas ele quis me vergonhar disso. Eu falei, rapaz, eu vou decorar tudo isso. Eu vou estudar tanto isso que eu vou gravar na minha mente. Foi o que eu fiz. Daquela vergonha que ele me fez passar, ele me deu foi força. Amém. Porque eu creio que todas as coisas foram gravadas bem. E eu estudei aquilo como nunca. Santuário, as dormidas na tarde de manhã, sacrifício, tudo sobre o juízo, tudo aprofundei, né? E aquilo fez um bem para mim muito grande, né? Porque até aquele mal, aquela vergonha que naquele momento eu passei, colaborou para o bem, para o conhecimento. E eu amei, porque eu comecei a estudar a história da igreja. Você conhece a história da sua igreja? Mas Alex, eu não tenho tempo, eu não consigo ler. Coloca em áudio, coloca em vídeo. Você pode pegar seu telefone, história da igreja adventista. Está falando comigo, você está ouvindo. E repete aquilo, e repete, e repete, e repete, e repete aquilo. Vê se isso não fica na ponta da sua língua. Nós temos que conhecer a história da nossa igreja. Amém. Você prega, você vai fazer um trabalho missionário na igreja, onde você não sabe a história da sua igreja. As pessoas da igreja primitiva, ao fazer trabalho missionário, eles sabiam a história de Cristo, apresentavam Cristo com poder e autoridade. A pergunta que nós estamos fazendo é: por que ao pregar a mensagem, por que ao pregar na rua, a gente não está tendo força? Será que realmente nós estamos vestindo a camisa? Nós temos que vestir a camisa. Eu estava falando com a minha esposa ontem, Adriana. Eu sei que o que eu vou falar é coisa do mundo. Mas você vai lá, você nunca foi, mas você vai lá para o Maracanã do Estatura, para o Engenhão, você vai ver uma torcida fazendo o quê? Eles vibram direto naquela hora que eles estão ali. Eu sei que isso é do mundo. Mas a gente não consegue vibrar as coisas de Cristo. Sabia disso? A gente entra muitas das vezes, os problemas sempre vão sair, eles vão acabar. Mas a gente entra nós entramos muitas das vezes, um dia de sábado, um dia do Senhor, aonde você vai ter encontro com o Senhor. Estou falando isso porque eu vejo pessoas entrando com semblante arriado e saindo com semblante arriado. Não vibra. O cristão tem que vibrar. Pegar fogo. Pegar fogo. A pessoa tem que ter contato conosco e falar: Deus do céu, eu estava perto daquela pessoa, senti um poder ali tão grande. Não era isso que eles transmitiam? Não era isso? Mudou? Não mudou. A dificuldade, você acha que os irmãos do passado não sofriam dificuldade, problemas, lutas? Você acha que eles não sofriam isso? Sim. Mas por que eles vibravam tanto?
Eles queriam tanto aquilo. Era um tesouro que eles acharam, irmãos. Nós estamos aqui na verdadeira igreja, estamos ouvindo o verdadeiro evangelho, mas a gente muitas das vezes o quê? Não vibra. Se você não vibra, se você não deseja aquilo, o quanto você deseja isso? No seu trabalho, para você muitas vezes ganhar uma promoção, o quanto você deseja, o quanto você se dedica, o quanto você quer aquilo, mas para Deus tem que ser muito mais. Deus não admite você falar que você está cansado. Não admite, irmãos. Pessoas foram incendiadas vivas, louvavam, cantavam louvor, sendo queimadas. Para você ter hoje a Bíblia Sagrada nas suas mãos, e muitas das vezes nem se importa com a leitura. Levante os grandes homens que morreram, as mulheres em prol da obra, em prol da Bíblia Sagrada, em prol do Evangelho. E se eles olhassem hoje a igreja que Deus levantou, eles chorariam. Mas acostumamos agora com muitas estratégias. Só falta Deus dizer assim: eu não estou nisso. Você não consegue ver isso? E Deus é tão misericordioso para com a sua igreja, que Ele derrama as gotas. E aqui não mais ela fala: ergam os vigias, agora vós e dê a mensagem, que é a verdade presente para este tempo. Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética. Aonde nós nos encontramos na história profética? Tempo do fim. No tempo do fim, na última mensagem angélica, Deus estabeleceu, porém, um dia para o término da história deste mundo. Esse dia já está estabelecido e será pregado este evangelho do reino. Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus 24. A partir do versículo 11. Amém? Amém. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganariam poucos. Não, está o quê? Muitos. Irmãos, para iludir, para enganar um adventista, tem que ser de fora ou de dentro? De dentro. Ontem eu fiz uma pergunta aqui para um líder, e ele falou assim: é verdade, Alex, isso não existe, que estão falando aqui dentro. Eu não vou dizer o que é. Eu falei: e se eu falar sobre isso nas igrejas? Você vai ter sérios problemas, Alex. Vejo coisas aqui que não existem biblicamente, mas que tomou o contexto onde líderes aqui apresentam. Mas qual é a base bíblica? Não tem base bíblica isso. Muitas coisas que estão se pregando aqui dentro não tem base bíblica. Mas o povo perece por falta do quê? Então muitos falsos profetas, muitos homens, líderes, levantarão e erguerão coisas que a igreja vai o quê? Aplaudir, aceitar. Porque está copiando o mundo. Porque tem que trazer, tem que atrair. E a igreja está sendo enveredada. Eu gosto de fazer perguntas. Por que isso aqui, pastor? Porque isso aqui é porque, olha só, homens desse tipo, não. Isso não tem base. Tem que ter base bíblica. Então o inimigo ele vai atacar a igreja que tem um propósito de pregar o quê? O Evangelho. Diz assim: e por se multiplicar a iniquidade aumentou ou não? Muito. A iniquidade é a transgressão da lei. O amor se esfriará de quase todos. Quer ver uma coisa que se tornou comum hoje no nosso meio? A transgressão do sábado.
O sábado hoje é visto como um dia comum. Sabia disso? Não se guarda o sábado mais. Para se guardar o sábado é muito difícil hoje. Verdade. Para receber o sábado, o pôr do sol, que era comum, quase não existe mais isso. É uma luta, irmãos. O irmão Adilson Pereira, não sei quantos ouviram o testemunho dele, era conhecido como Falcão Alegre. Sim. Numa vigília dentro dele, ele falou assim: os 3 anos que ficaram comigo durante um mês, eles me ensinaram muita coisa. E uma das coisas que eles me ensinaram é que meia hora antes do pôr do sol, o Senhor envia um anjo, meia hora antes, para entrar no lar, para deixar ali as ricas bênçãos. E aquilo nunca saiu da minha cabeça. Meia hora antes do pôr do sol meia hora antes do pôr do sol, Deus envia as palavras para mim, que Deus envia anjos para entrar nos lares, para deixar ali suas ricas bênçãos. Para quem já está quase preparado já. Mas meia hora antes, o anjo encontra ali, para deixar as bênçãos do Senhor. Quantas bênçãos nós estamos perdendo? Por que tanta briga? Por que tanta discussão? Por que o inferno dentro do lar? Por que as coisas não se encaixam? Por que as coisas não andam? Por que as coisas não caminham? Por que nós estamos... Irmãos, a culpa não é de Deus. Deus ele é bom, Deus ele é perfeito, Deus ele te ama. Amém. Só que as coisas do Senhor é correta, as coisas do Senhor é certa. Se Deus ele for fazer qualquer coisa de qualquer maneira, ele seria avisado perante o universo. E Deus não faz de qualquer maneira. Deus está desejoso mais de derramar o Espírito Santo, porque nós estamos desejosos a pedir. Vamos fazer as coisas certas, vamos nos esforçar. Eu sei que existem pessoas que têm um trabalho que não conseguem, mas aquelas pessoas que conseguem fazer pôr do sol, pare meia hora antes, em nome de Jesus, para receber as bênçãos, irmãos. Bênçãos de cura física, espiritual, mental, financeira. Isso é para mim também. Isso é para todos nós. As bênçãos de Deus. Eu creio em uma coisa: se nós sairmos daqui sábado que vem, como Deus deseja, nós veremos bênçãos acontecerem, irmãos. Libertação. Porque quando nós saímos daqui para fazer o trabalho missionário, nós estamos buscando o quê? Pessoas. E essas pessoas que estão ali parando, nos ouvindo, orando, nós estamos orando por ela, para libertá-las. O trabalho missionário é libertação, irmãos. E aqui continua: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Que evangelho? Do reino, do evangelho eterno, para testemunho a todas as nações. Então verá o fim. Iremos pregar o evangelho em tempos muito difíceis. Hoje está muito bom pregar o evangelho, tá ou não está? A hora que você quiser sair aqui no Brasil, você pode pregar o evangelho, sim ou não? Existem países que você não pode. Mas a hora que você quiser aqui no Brasil pregar o evangelho, você prega. Mas leis também serão aplicadas, irmãos. Não fique pensando que o futuro presidente, você vai ficar, você vai entrar hoje. Tudo isso é uma agenda do inferno. Está tudo já traçado. Você sabia disso? Antigamente o voto valia alguma coisa, hoje não vota mais nada. É eles que decidem, é uma agenda. Como eu li ontem, forças do mal estão trabalhando, né? De vez em quando eu gosto de pesquisar algumas coisas. Antes de Bolsonaro ganhar a eleição, a família Rockefeller esteve com ele. Aí você pode perguntar assim: meu Deus do céu, o que você está falando, Alex? Você sabe quem é a família Rockefeller? Quantos aqui sabem quem é a família Rockefeller? É uma das famílias, irmãos, que mandam no mundo. Os barões do petróleo. São barões de petróleo, satanistas. É eles que decidem bolsa, não decidem bolsa. Vocês sabiam disso? O Papa beija a mão deles.
Irmãos, isso é uma guerra. E a igreja não entende qual é o papel dela. Sabia disso? A igreja não está entendendo qual é o papel dela. Porque se entendesse, haveria uma preparação. O que Deus ele mais deseja, Senhor, nos prepara. E me ajuda a preparar pessoas, preparar jovens, preparar crianças, preparar. Na época da União Soviética, a cortina de ferro, os cristãos eram preparados, os filhos desses cristãos também. Jovens morriam, mas não entregavam os cristãos quando eram pegos. Torturavam eles até a morte. Os nossos filhos têm sido preparados. Hoje nós temos filhos, se qualquer beliscão que ele dê, a pessoa fala, leve Cristo de nega. Mas irmão, o que você está falando? Irmão, mas era tempos muito difíceis. Estão por fim. Isso não é uma mensagem artista. A profecia se cumpre rapidamente, porém muito mais deve ser dito acerca desses assuntos tremendamente importantes. Perto está o dia em que será decidido para sempre o destino das pessoas. Será decidido o destino de todos os seres humanos. E a igreja tem a sua missão. Deve ser feito um grande esforço para manter esse assunto perante o povo. O solene fato que o dia do Senhor virá repentinamente e inesperadamente deve ser mantido não só perante as pessoas do mundo, mas também diante de nossas igrejas. Assuntos que quase não se falam. As terríveis advertências, a profecia dirigida a todos, ninguém julga estar isento do perigo de ser apanhado de surpresa. Não permita que a interpretação profética de pessoa alguma arrebata a convicção do conhecimento e ocorrência que revelam esse grande acontecimento e está bem próximo. Se revela uma verdade e a pessoa que está ali ouvindo, uma mira e fala assim, mas não é bem assim não. É ou não é? Mas não é bem assim não. Mas está escrito isso aqui. Não, a interpretação é outra. Não. A interpretação é essa. Você está reinterpretando o espírito de profecia. Agora estamos reinterpretando o espírito de profecia. E tem uma coisa. Sabe o que o inimigo está fazendo? Ele está tirando todo o gosto e o prazer da leitura da Bíblia. E o espírito de profecia nem se fala. Quer ver uma coisa? Nós temos dentro do espírito de profecia mensagem para as crianças, como os pais têm que fazer, para marido, para a esposa, temos uma live de família, ensino das crianças. Nós temos só para jovens. Os jovens hoje em dia, leem esse livro só para jovens. Então nós estamos tendo hoje, irmãos, dentro da nossa igreja, uma geração de adventistas, que não lê a Bíblia, bem menos são instruídos pelo Espírito de profecia. Se relacionam com qualquer pessoa, namoram com qualquer jovem, e são jovens completamente infelizes, vão fazer casamento infelizes. E depois e agora? O que aumentou os divórcios dentro da nossa igreja? Antigamente a gente falava, não pode divorciar. Você casou, você só pode se relacionar com outra pessoa. A Bíblia te dá ali o amparo do adultério. E se você ficar viúva, é ou não é? É ou não é assim? Não. Mas não acontece mais isso. E se tornou algo entre nós o quê? Normal. Casa de escada dentro da igreja, casa de escada dentro da igreja. Não, Alex. Mas existe uma lei. Eu vi isso, irmão. Eu vi isso do pastor. Eu falei, qual é a lei? 10 anos. Você tem que ficar 10 anos. Depois de 10 anos você pode casar. Falei, qual é a base bíblica para isso? Não, a base bíblica não tem, sim.
mas chegaram a um conselho e foi decidido isso. Do inferno isso. Não tem base. Então essas coisas estão entrando. E muitas das vezes nós estamos aceitando. É por isso que o Senhor vai sacudir essa igreja até a raiz. Vai quebrar com tudo. E a gente sabe, irmãos, quando Deus entra com a providência dele, ele sacode, ele quebra, a gente sabe que não é coisa boa assim. Ele fez isso no cerco de Jerusalém. O irmão Átila fala, a gente vai estudar sobre isso, sacudidura. Que a nossa igreja será sacudida até a raiz. Esse abaterá, o Senhor vai abater a igreja. E aí vai estar somente quem? O trigo. Amém. Mais nada. E isso não está longe de acontecer não, hein? Finalizando aqui. Não somos agora capazes de descrever perfeitamente as cenas que se desdobrarão em nosso mundo do futuro. Mas uma coisa porém sabemos, que este é um tempo em que precisamos vigiar em oração, pois o grande dia do Senhor está às portas. Vigiar em oração. Eu fico vendo, irmãos, as lutas nossas aqui. Chega a ser incoerente o que eu vou dizer aqui agora. Chega a ser incoerente. Mas para a gente ver o estado hoje da igreja. Não é só marchar, não, todas elas. Uma luta tremenda para que o povo possa orar. Vamos orar. Isso deveria ser falado? Não. Alguém deveria falar assim para Marcelo, calma aí. Isso não faz sentido. Porque a base da nossa igreja é a oração. Mas nós sabemos como líderes que poucas pessoas oram. Poucas pessoas investem tempo para a oração. Sabemos isso porque a gente ouve. Eu ouvi na semana passada uma pessoa me procurar aqui da igreja e falou assim: irmão Alex, eu não gosto de orar. Ela foi sincera? Foi. Foi sincera ou não foi? Foi sincera. Não gosto. Eu falo para ela, eu não gosto de orar. Eu falei, mas olha assim mesmo. E as pessoas que falam que vai orar e não oram? A oração, irmãos, ela é importante. É sua oração devocional. Se você tem orado, permaneça orando. Nós temos um grupo aqui de segunda a sexta-feira. E as pessoas são voluntárias para estudar, para orar. Mas se você tem um tempo ali para entrar no grupo, vamos orar juntos. A igreja precisa orar, né? Vigiar em oração. Então, tem que vigiar. Se você não vigiar em oração, não adianta. Vigiar quem? Você mesmo. Uma vez eu falei isso, eu falei, não, vigiar o marido. Não, vigiar você tem que se vigiar. Você tem que orar, se vigiar. Porque você pode se trair. Finalizando aqui. O sinal da besta é exatamente o que tem sido proclamado. E falaram na semana passada ali, olha, Donald Trump, ele celebrou ali um momento do culto de sábado. Tudo uma jogada, tudo uma estratégia. Nem tudo que se recebe a esse assunto é completamente, esse assunto é compreendido. Vamos compreender quando as coisas começaram a acontecer, né? Nem o será até que tenha sido completamente aberto o jogo do livro. Muitos desviarão o ônibus dos deveres atuais, do conforto e das bênçãos do presente e adiantarão as aflições. Quer dizer, não é para ninguém abandonar tudo, fazer um montão de coisa e achar que Deus está apoiando isso. Tudo que tem que ser feito, tem que ser feito o quê? Com muito equilíbrio. Cristão tem que ser equilibrado. É ou não é? Nós temos que ser equilibrados. A igreja tem que ser o quê? Equilibrada. Você já encontrou irmãos equilibrados? Irmãos, o que tem de irmãos equilibrados
vendo? Que vai de 0 a 100 em fração de minuto, me vai explodir. Quando que o Espírito Santo vai usar pessoas assim, igreja? Você tem que estar numa atmosfera de calma. Moisés falava face a face com o Senhor, o homem mais manso. Tem que ter mansidão, tem que ter o fruto do Espírito. Tem que ter equilíbrio. Cristãos equilibrados, irmãos, é o que Deus deseja. Vai ouvir, vai saber ouvir e vai saber falar. Um bom cristão, ele é um bom ouvidor. Você sabia disso? Não é um bom falador. Ele é um bom, ele sabe ouvir. Sabe ficar em silêncio. Não fala toda hora. Equilibrado. Tem muitos irmãos que estão completamente desequilibrados. Eu já encontrei um que ficou louco, que a família expulsou, ele veio de casa, ficou louco. Uma vez que ele veio aqui participar da escola sabatina, com um terno todo sujo, fedendo, eu já sabia que ele estava louco. Completamente perturbado. Permitir que os espíritos colocassem tantas coisas na cabeça dele. Tem que ter equilíbrio. Pessoas que se enveredam na mata, sem planejamento nenhum, e depois volta, e quando volta às vezes para fora da igreja. Cadê o equilíbrio? Pessoas que fazem ali uma dieta vegetariana. Estou falando isso porque eu já conversei com pessoas assim. Vocês que não comem um montão de coisa, julgam as pessoas que comem dentro da igreja. Não existe isso. Tem que ter calma, tem que ter paciência, tem que ter amor, tem que ter carinho, até para falar. Não é bem assim, não. Porque o diabo não gosta dos equilibrados. Hoje é um lado, hoje é o outro. Finalizando. E a gente vai falar isso no próximo sábado, mas finaliza aqui esse capítulo. O próximo capítulo é o capítulo 2. Mas o capítulo 1 finaliza assim. Há um tempo de angústia a sobreviver ao povo de Deus. Mas não devemos manter isso constantemente diante dele. Não é fazer isso um alarme. Incitá-lo para ter um tempo de angústia antecipado. Leandro? Começar a fazer coisas na igreja, as pessoas começarem a entrar em pânico. Não é isso que nós queremos. Haverá o tempo de angústia. Mas não temos que antecipar. Leandro? Fujam para as matas, saiam da cidade. Nós temos que viver realmente na vida do campo. Mas a gente tem que sair de forma organizada, saber o que nós estamos fazendo com a Espírito Santo. Haverá uma sacudidura. Aqui está dizendo, né? Finalizando aqui fala. Haverá uma sacudidura entre o povo de Deus. O povo de Deus, nós vamos ser sacudidos. Todos nós vamos ser colocados na peneira. Todos nós. Uns vão permanecer e outros vão o quê? Sair. Haverá uma sacudidura entre o povo de Deus. Mas essa não é a verdade presente. Se levada, né? Para a igreja, a verdade presente, nós ensinamos as 3 mensagens bíblicas. O irmão White fala que não é a verdade presente. A verdade presente não é essa sacudidura. É o presente a ser levado às igrejas. Terminamos hoje o capítulo número 1. Domingo que vem vamos falar sobre sinais e que em breve voltará, Jesus voltará em breve. Amém. Então, irmãos, haverá um tempo de angústia. As coisas vão acontecer, as coisas estão acontecendo. Certo? Os anos, ninguém imaginava, né? Os mais antigos não imaginavam que chegaria no ano 2006, né? Mas Deus não tem, como nós estamos aqui, uma data específica para a volta do seu filho. A gente não sabe, sabe? Irmãos, eu estava falando com a minha esposa, para os mais velhos aqui, e isso é que eu vou falar interessante, para os mais velhos. Em 1800
em 1988, saiu um filme com Arnold Schwarzenegger chamado O Exterminador do Futuro. Lembra desse filme? 1988. E você conhece o contexto da história. Estou falando, vocês vão entender o que estou falando. Uma pessoa era enviada do futuro para destruir aquele robô. Porque no futuro, uma ordem de inteligência artificial chamada Skynet iria tomar conta. Lembra disso? Eu estava pensando assim, eu falei, Ana, 1988, já estávamos falando de uma inteligência artificial, Dominando tudo. onde os androides, os robôs estariam dominando tudo. Hoje, essa guerra aí, irmãos, da Ucrânia com a Rússia, nós estamos vendo uma guerra diferente, não é? Uma guerra de máquinas, uma guerra de drones. Países inteiros agora estão investindo nisso, de máquinas, de robôs. Isso é uma agenda, eu falei, isso é uma agenda tremenda, cara. E hoje temos a inteligência artificial, usada para o bom, também usada para... E as pessoas estão ficando o quê? Dependentes de quê? Disso. E essas coisas vão aumentar. O que está para frente, vendo? O que está para frente, a gente não sabe. Mas o que está hoje à nossa disposição é: vamos nos preparar em nome de Jesus. Amém. Bom, igreja. Vamos buscar o Senhor enquanto você pode achar. Vamos ficar prontos para esse debate. As coisas vão acontecer. Vamos ficar em pé nesse momento para a gente orar? Oremos. Senhor, nós queremos pedir perdão para o Senhor pela nossa negligência. Perdoa-nos, Senhor. Nós estamos sendo negligentes, Pai. Eu digo por mim, Nos coloque no caminho, Pai. eu reconheço a minha negligência, Pai. Há tantas almas aí fora, Verdade. batendo cabeça. Há tantas pessoas que passam por aqui pela frente da igreja, que a gente pensa, né? Que estão até bem. Mas é só a gente fazer um trabalho missionário aqui na frente da igreja, levantar aqui a tenda e chamar essas pessoas, que a gente escuta cada coisa, Pai. Pessoas se derramando em lágrimas, Senhor. Sofrendo muito. E elas, Pai, não vivem com Cristo. O desespero delas, então. Nós temos Cristo Jesus quando nós passamos por lutas e sofrimento, nós podemos nos lançar aos teus pés. Amém. E ouvir a tua voz, sentir o teu abraço. E isso nos conforta. Mas essas pessoas não têm. O Senhor está dizendo, igreja, a igreja que eu levantei, igreja adventista, até quando vocês vão ficar ali com toda essa orientação, com todo esse saber que eu tenho para vocês? Até quando? Vocês realmente vão começar a fazer algo quando as coisas ficarem bem ruins? Como a tua serva, a senhora falou, que nós iremos pegar em tempos muito difíceis. Ó Senhor, nos ajuda a despertarmos. Que essa semana seja uma semana de reflexão, Senhor. Assim seja, Senhor. De nós nos analisarmos. Trabalhe em como nós nossos estamos corações. espiritualmente. O que nós estamos fazendo para o avanço da obra? Nos ajuda, Senhor. Às vezes nós estamos pensando que nós estamos fazendo muita coisa. Verdade. Estamos aqui administrando igreja, administrando clubes. Mas às vezes, Senhor, isso está dizendo, isso não é nada ainda. Tenha compaixão, Senhor. Então nos ajude, irmão. Nos ajude, Senhor. Rogamos também ao Senhor, Senhor, nos proteja dos ataques dos demônios nessa semana, Assim seja, Senhor. das forças do mal, dos espíritos maus. Por favor. Proteja nós, a nossa família, os nossos familiares, em nome de Jesus Cristo. Pai. Proteja-nos, Pai querido. Envie os poderosos anjos para nos proteger a cada segundo dessa semana. Assim seja. Todas essas bênçãos que pedimos em nome de Jesus, que vem de reina para todo sempre. Amém, Senhor. Então todos, uma ótima semana na companhia de Jesus.